O Deus Marcial que regrediu ao nível 2 capítulo 379. A constelação governante da humanidade, em Seong Ji-han se lembrou de quando adquiriu o traço domínio pela primeira vez. Domínio LV1. Você recebe bônus adicionais com base na métrica de avaliação abrangente da humanidade e no crescimento dos jogadores que você patrocina como uma constelação. Os valores dos bônus são divididos de acordo com a quantidade de soberanos no planeta atual. Atualmente, existem 4 soberanos neste planeta. A mensagem do sistema indicava que, incluindo Seong Ji-han, havia 4 soberanos no total. Então, excluindo-me, existem 3 constelações soberanas, e o único candidato que me vem à mente é Gilgamesh. O outro candidato plausível poderia ser o terceiro discípulo do Deus Marcial, simbolizando o fogo. Se o Deus Marcial também possuísse habilidades soberanas, então de fato haveria 3. Ou poderia haver uma constelação completamente não relacionada. Um jogo de constelação proposto e orquestrado diretamente pelo administrador verde. Por ser um jogo sugerido por Green, Seong Ji-han sentiu que poderia haver algum tipo de armadilha envolvida. Mas por enquanto, Seong Ji-han não estava em uma situação ruim. Ele conheceria as identidades das 3 silhuetas de costas para ele. Mas é impossível reconhecer quem eles são apenas pelas costas. As 3 constelações soberanas ficaram de costas para ele. Suas silhuetas eram todas do mesmo tamanho, envoltas em uma névoa branca e enevoada, tornando impossível discernir quem eles eram. Selecione uma entre as 3 constelações soberanas para herdar o trono. Uma mensagem do sistema solicitando que ele fizesse uma escolha sem saber quem eram. Gostaria de identificar minuciosamente todas as 3 constelações soberanas durante esta oportunidade. Assim como Seong Ji-han tentou descobrir as identidades das silhuetas. O administrador negro propõe revelar informações sobre as constelações soberanas para auxiliar na escolha do jogador. O que? Como se entendesse a curiosidade de Seong Ji-han, o administrador negro fez uma sugestão oportuna. O administrador branco se abstém. O administrador verde se opõe. Com um voto a favor, um voto de abstenção e um voto contra, apenas informações parciais sobre as constelações soberanas serão divulgadas. O administrador branco continuou a abster-se. E Green se opôs. Com os votos equilibrados, a conclusão foi revelar apenas informações parciais sobre as constelações. Então, existem outras 3 constelações soberanas além de Seong Ji-han. Quem poderiam ser? Um tem que ser Gilgamesh. Não deveriam ser incluídos também reis conquistadores como Genghis Khan ou Alexandre. LOL. Considerando o tamanho da Terra, seria estranho se Gilgamesh não fosse um deles. LOL. Ah, então tem que ser figuras antigas? Enquanto os espectadores humanos, em sua maioria pessoas comuns, discutiam fervorosamente sobre quem poderiam ser as outras 2 constelações soberanas. Uau! O que está acontecendo? 3 administradores se apresentaram. Os administradores preto e branco quase nunca estão ativos? Exatamente. Seong Ji-han é o dono do canal, alguém digno de nota o suficiente para chamar a atenção dos administradores. Como falta o administrador vermelho, quando a votação é 1-1-1, esse resultado acontece. Aprendi uma coisa nova hoje. Definitivamente estou assistindo à transmissão de hoje. O verdadeiro alvoroço estava entre os extraterrestres. À medida que espectadores de outros mundos rapidamente começaram a preencher o chat. A contagem total de espectadores ultrapassou o limite. O buff Star foi atualizado. A avaliação geral do espectador está no nível ligeiramente famoso. Quando o buff Star for ativado, todas as habilidades serão aumentadas em 80%. Para atualizar a classificação geral do espectador para o próximo estágio, condições especiais devem ser atendidas. Já, o número de espectadores foi tão alto que elevou o buff Star em outro nível. O interesse que os seres extraterrestres tinham nos administradores da Battle.net era imenso. E uma vez que os administradores brancos e negros, tipicamente inativos, pareciam fazer propostas diretas. A notícia se espalhou mais rápido que a luz, tornando o canal BattleTube de Seong Ji-han mais popular do que nunca. Se não fosse pelas condições especiais, minha avaliação geral do espectador poderia ter aumentado mais 2 vezes, pelo menos. O canal Seong Ji-han se tornou um ponto focal na Battle.net. Por que revelar informações sobre 3 constelações faria os administradores intervirem? Não é este o mundo de uma raça de nível inferior? Verdadeiro. Com privilégios de administrador, eles poderiam descobrir rapidamente. Por que passar por esse processo? Tem alguma coisa errada aqui? Há muito pouca informação, eu diria. Não está exatamente ausente. Mas é muito difícil de descobrir. Como se estivesse isolado do lado de fora. Você também batia em uma parede ao tentar investigar aquele planeta de forma independente. Uma raça de nível inferior sendo tão única é estranha. Os telespectadores extraterrestres focaram na situação incomum em que 3 administradores se reuniram e na dificuldade de obter informações sobre a humanidade. Receber ajuda inesperada das pretas e com a oposição dos verdes, isto parece a meu favor. Seong Ji-han pensou enquanto esperava a informação ser revelada. E então, uma por uma, informações sobre as constelações soberanas serão reveladas.
SHHH. A névoa lentamente começou a se dissipar. A primeira a ser revelada foi a figura parada na extrema esquerda. À medida que a fumaça se dissipou completamente. Balançar. A figura se virou. Para que os administradores intervenham diretamente, parece que ser uma corrida de nível inferior não é totalmente benéfico. Cabelo castanho cacheado, barba longa e pele bronzeada. Seong Ji-han reconheceu aquele rosto, tendo-o visto uma vez através de Pitya. Então, é Gilgamesh. Sim, o rei dos humanos e o início da humanidade, é quem eu sou. Mantendo a cabeça erguida, Gilgamesh olhou para Sang Ji-han. Seu olhar irradiava uma luz nobre. Os filhos sempre cobiçam os bens do pai. Você está atrás do meu trono? O que? Entre meus filhos, você é um dos mais excepcionais. Mas o trono ainda não pode ser passado para você. Não quando você ainda é insuficiente comparado a mim. Quando eu me tornei seu filho. Enquanto Seong Ji-han respondia incrédulo, Gilgamesh respondeu com uma expressão séria. Desde o início dos tempos, semeei minha semente em todo o mundo. Todos os indivíduos talentosos são meus descendentes. E aqueles que não são realizados? Infelizmente, eles não herdaram meu sangue. Nossa, o pai está sendo duro. Ser presenteado ou rejeitado por Gilgamesh, lol. Se você é talentoso, ele te reconhece como descendente, haha, que piada corrente. Ele é de uma raça diferente e ainda assim, que ancestral haha. Continua se autodenominando o rei dos humanos, realmente vive para a autoadulação Euel. Ao ouvir a história de Gilgamesh, a zombaria encheu o bate-papo entre os espectadores humanos, em sua maioria indivíduos comuns. Apontando para os ouvidos de Seong Ji-han, Gilgamesh disse. Seong Ji-han, seus ouvidos ainda não se manifestaram. Você está suprimindo isso de propósito? O que, se meus ouvidos se manifestarem, isso significa que seu sangue corre forte em mim? Sim, os traços de Yggdrasil gravados em meu corpo no início dos tempos foram herdados. Ah, você já tem sua própria árvore do mundo. Então ela pode não se manifestar. Realmente, então, as pessoas com orelhas pontudas estão ligadas a você. É por isso que você era ativo na comunidade meio-elfo. Com um sorriso, Gilgamesh assentiu afirmativamente. Como seu pai, eu te aviso. É melhor não me escolher. Se você se chamar de meu pai mais uma vez, eu escolherei você. Eu perdoo suas dúvidas e divagações sobre suas raízes com magnanimidade. No entanto, a rebelião contra mim não será tolerada. Rebelião? Seong Ji-han percebeu pelo olhar sério de Gilgamesh que ele realmente acreditava ser o rei dos humanos, sendo a humanidade apenas seus descendentes ou subordinados. Estrategicamente, me escolher é um erro. Eu sou aquele que luta com o deus marcial. O inimigo do inimigo é um amigo, não é? Com isso, Gilgamesh apontou para o lado. Ainda existem duas outras constelações soberanas além de mim. Não vale a pena examiná-las? Bem, isso é verdade, mas ele realmente não quer ser escolhido. Seong Ji-han estava realmente curioso sobre as outras constelações e também não planejava escolher Gilgamesh ainda. Mas ele não poderia deixar passar sem fazer uma pergunta. Então, antes de olhar para os outros, explique o que você mencionou anteriormente. O que você quer dizer? Você disse que ser uma raça de nível inferior não é totalmente benéfico. Ah, você quer dizer isso? Balançar. Gilgamesh descruzou os braços e apontou o dedo para o alto. Tornar-se uma raça de nível inferior atraiu a atenção dos administradores, como você pode ver. E antes, a maioria das raças do universo permanece no nível mais baixo. Mais de 90% das corridas não são examinadas individualmente pelos administradores. Então, quando uma corrida é atualizada, os administradores começam a prestar atenção. Sim, exatamente. Enquanto Seong Ji-han ouvia e pensava sobre como os espectadores do BattleTube também se concentraram intensamente quando a humanidade evoluiu. Administradores preto e branco começaram a supervisionar e monitorar a pós-evolução da humanidade como raças de nível inferior. Para serem monitorados por 3 administradores não muito depois da atualização da raça, é como se eles estivessem esperando a evolução da humanidade e então inundassem assim que isso acontecesse. Sentindo-se inquieto com a situação, Seong Ji-han voltou sua atenção para os administradores. Eu gostaria de ver a próxima constelação. Informações sobre as constelações soberanas serão reveladas. A névoa se dissipou novamente, revelando outra figura. Uma mulher envolta em um pano branco surgiu desta vez. Com cabelos ruivos e olhos azuis, e um olho branco brilhante brilhando na testa. Era alguém que Seong Ji-han tinha visto no Santuário do Apolo Caído. Você é, Pitya. Sim, está certo. Com uma expressão assustada, ela olhou ao redor. Você também tem o traço domínio? Não, como um profeta praticaria o domínio. Era apenas uma característica solitária. Então, eu estava tranquilo, comendo batata frita e assistindo seu canal, mas de repente meu avatar foi convocado. Cheia de queixas, exclamou Pitya. Sério, na minha profecia, não houve menção a este jogo. De repente, uma cerimônia de coroação aconteceu, e fui convocado. Isto diminui a dignidade de um profeta.
O profeta que revelou a identidade de Gilgamesh a Sangue Jihan disse: quando você receber a recompensa do primeiro lugar, escolha aquela do meio. Certifique-se de escolhê-la. Insistindo que ele deve escolher a recompensa intermediária como primeiro lugar na partida de promoção da Star League. Mas a verdadeira competição acabou por ser uma cerimônia de coroação, e um dos oponentes convocados foi Pitya. Seong Jihan olhou para ela com olhos céticos. Só acreditarei em você depois de ver com meus próprios olhos. Oh, sério, eu vou te mostrar. Espere o que, quando adquiri o traço domínio. E por que o nível é tão alto? Tentando provar sua inocência exibindo sua janela de status. Ela ficou em silêncio ao ver o nível da característica domínio. Isso não faz sentido, eu nunca tive isso. Por que eu? Pitya também era uma soberana. Como você escondeu isso bem? Se eu fosse realmente um soberano, não ficaria com raiva. Lutei tanto para construir uma reputação como constelação. Isso é uma farsa. Mesmo quando ela protestou em voz alta sobre ganhar repentinamente a característica. Não há como o traço domínio simplesmente aparecer. Pare de agir, Pitya. Você é uma vergonha. Gilgamesh. Se você está realmente indignado, por que não ceder o trono a ele? O que? Uma característica que não era sua de qualquer maneira. Importaria se você desse isso? Gilgamesh provocou, sugerindo que ela poderia passar o trono se estivesse genuinamente indignada. Pitya, mordendo o lábio. Mutar, Seong Jihan, escolha-me. Vou revelar imediatamente esse traço de domínio adquirido repentinamente. Você está falando sério? Sim, você pode querer aceitar isso? É nível 8. O que? Nível 8? De jeito nenhum. Você está apenas entregando uma característica de domínio de nível 8? Isso é uma loucura. Como pode uma constelação de raça de nível inferior ser de nível 8? Isso tudo é orquestrado? As janelas de mensagens do administrador são fabricadas? Quem é louco o suficiente para se passar por administrador? Nossa, eu queria estar no lugar dele. Estou preso no nível 3 há 100 anos. Os telespectadores extraterrestres ficaram chocados com as palavras de Pitya. O nível 8 em Dominion não era um estado alcançável para qualquer um. E ela estava se oferecendo para passá-lo adiante. É tão benéfico que parece uma armadilha. A suspeita de Seong Jihan era natural. Então, balançar. Pitya ergueu o dedo indicador. Em troca, não revele informações sobre a próxima constelação. Essa é a minha condição para passar ao trono. 1. Para não revelar sobre a próxima constelação. Sim, a terceira entidade. Suas informações não devem ser divulgadas publicamente. Se esta condição for atendida, renunciarei ao trono na cerimônia de coroação. Não divulgue. Essa é a sua profecia? Algo parecido. A terceira entidade, chamada Imperador Ashoka. Ele era presumivelmente o proprietário original do segredo de Deus da aniquilação do terceiro discípulo. Retorno da Luz. A arte marcial Retorno da Luz, que retrocedeu 1 minuto na batalha contra o Pequeno Sol. Ele tentou continuamente se aprofundar nessa técnica depois, mas não fez nenhum progresso. A terceira entidade altamente suspeita, mas na prática, atingir o nível 8 de domínio pode ser mais vantajoso do que descobrir suas informações. Mesmo que herdar o nível 8 instantaneamente parecesse incerto, receber uma parte desses níveis foi um benefício significativo durante sua árdua jornada para construir fama na constelação. A habilidade vem em primeiro lugar. Decidindo sua abordagem, Seong Jihan pressionou a janela do sistema. E quando ele tocou no prompt para prosseguir com a coroação contra Pitya. Baque. Seu dedo parou. Não, para ser mais preciso. O tempo retrocedeu? Quando seu dedo estava prestes a pressionar, ele recuou, como se o tempo tivesse retrocedido sutilmente.